Oi, Mari. Oi, gente. Oi, Dani. Oi, gente. Olha nós aqui outra vez. Ah, hoje nós viemos falar de um tema que tá fazendo parte mais do nosso cotidiano. Até do meu. Até no teu. Eu acho que de todo mundo, né, Dani? O Não, mas mundo eu é acho. maior quando a gente esses aspectos. O meu agora contigo mais, né, Marizinha? Ah, é, isso é. Que é o tema de aprender novas línguas. Aprender novas Vocês línguas. gostam de estudar línguas diferentes, cultura diferente? Vocês estudam aonde? Nós queremos saber. É. Ou como, né? Porque tem gente que não vai em escola. Eu, por exemplo, não fui, sabia, Dani? Fui muito Ah, pouco quando guria nova. olha aí, ó. E minha preparação para cá era assistindo a filmes e seriados em inglês com legenda em inglês. Olha aí, gente. Comprava revistas e livros em inglês. Olha aí, tudo tem solução, viu? Não precisa ser afortunado para aprender uma língua. Não, Não precisa não. mesmo. Agora, o mais legal é a gente conversar o quanto a mente muda quando tu começa a aprender uma nova forma de te comunicar, uma nova cultura, um novo jeito de pensar as coisas. É verdade. Isso, Dani? Muito, né? Eu gosto de aprender sempre novo, Mari, porque eu me sinto. Eu me sinto. Parece que os neurônios, literalmente, eles ficam mais ativos. Essa é a minha impressão do aprender. Parece que começa a linkar mais coisa, né? Te Sim, dá conta de mais sim. Pensa coisas. mais rápido. Pelo menos comigo é assim, sempre que eu aprendo algo, eu tô sempre aprendendo, adoro um aprendizado. E por A isso eu estudar digo, eu também adoro. eu vou ser sempre aluna, eternamente aluna. Porque Duas. por mais que a gente estude ou ensine algo na vida, a gente vai ser sempre aluno. Mesmo sendo professor, o professor também é aluno. E a vida é muito É, legal também por isso. começou como aluno, continua aprendendo, né? Continua aprendendo, até porque se não aprender, qual é a graça? O que será para ensinar se a pessoa não aprender a vida inteira, né? E eu acho que a Ah, vai língua, virar eu, né, Dani? Vai ser um dinossauro dando uma aula de um jeito lá de trás, atrasada. e a língua inglesa, como que é a nossa, que está em voga agora aqui pra gente, né, Marizinha? Que quer queira, quer não, discorde ou não discorde, a verdade é que o mundo se comunica muito, uma das línguas mais faladas é o inglês. Sim, é o inglês e não adianta a pessoa gostando ou não, será o inglês. Aí, sobre gostar ou não, Dani, eu vou tocar nesse ponto, porque tu gosta de inglês, Dani, tu gosta de estudar inglês? Eu não tive muita. Eu nunca tive muita. Eu nunca tive muita intimidade com o inglês, porque o meu primeiro e meu segundo grau foram em espanhol. E a minha intimidade com o inglês veio no cursinho pré-vestibular e depois eu fazer acho que eu fiz um tempo de IASES, se eu não me engano. Mas eu não tive essa intimidade com o inglês da vida inteira. Não, eu não tive, Mari. E não gosto nem desgosto, francamente, mas não é uma coisa que não é como eu estudar. Chataia. Não é como eu estudar espanhol. Não é como eu estudar francês, não é como eu estudar italiano, não é a mesma coisa. Eu prefiro as línguas latinas. Pois então, sabe que tu já é a segunda pessoa que me fala que tem uma certa falta de inspiração. Eu não vou dizer desgosto, né? Vamos parar de ser negativo e dizer que não gosta das coisas. A gente não se interessa, às vezes, por algum tipo de aprendizado. E eu acredito muito que a gente pode aprender a gostar, sabe, Dani? A gente pode mudar Eu essas também acho. impressões,
essas vivências que a gente tem, às vezes porque não teve uma boa vivência com um professor ou na vida, ou porque foi um pouco difícil o começo, a gente tem esse medo do que é novo, do que é diferente, do que nos incomoda, nos causa um desconforto, né? Tem mesmo. Só que é justamente esse desconforto que nos chama para sair da zona de conforto e arriscar em novos mares, né? Exatamente. E eu acho que, independente de gostar ou não, a língua inglesa é necessária, principalmente para quem quer evoluir comercialmente. Comercialmente é importantíssima. E comercialmente, gente, não entendam o comércio, a loja ou o estabelecimento. Não. Porque tu ser um profissional de qualquer empresa, a empresa que tem relações internacionais de qualquer tipo, é uma relação comercial. Porque vai ter a troca financeira. É uma relação comercial. Vai existir um trabalho... E se quiser crescer nos seus estudos, mestrado, doutorado, pós, tem que ler muito artigo. Tu vai ler muito artigo gringo. Muito. Então, assim, é melhor que aceitar que dói menos. Exatamente, Mari. Eu digo assim que ler os artigos em inglês, principalmente quando a gente tem um tempo muito curto e tem um tempo muito curto e ainda tu tem que apresentar ele na aula, como é o caso do mestrado, dos doutorados, acaba que ou tu ajuda com o Google Tradutor, ou tu entende. Porque tem que entender rápido, gente. É uma coisa assim, ó. Se tu lê uns 2 ou 3, tu consegue entender, tu não acha, Dani? Claro, até porque tu tá lendo a mesma linguagem. Mesmo vocabulário, mesma linguagem. Mesmo rebuscado que seja, sei lá, mestrado ou doutorado em que tu faças, ele vai ter a mesma linguagem rebuscada ou não, de acordo com o tema do teu mestrado. Mas sabe que eu acho que pode ser divertido também, sabe? Esse jeito que eu estudei, vendo filmes que tu escolhe, ouvindo e traduzindo letras de música que tu gosta. Hoje foi minha primeira aula aqui nos Estados Unidos. A gente estava agorinha falando sobre isso, né, Dani? E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu me vi realmente fora da zona de conforto, com uma linguagem que sim, a maior parte eu entendia, mas tinha algumas palavras, algumas frases que eu não entendia e absorvia pelo contexto. E olha que tinha uma moça do meu lado, deficiente auditiva, ainda tinha 2 pessoas traduzindo, fazendo linguagem de sinais. Pena que eu não sabia para colar. E a gente ainda teve que fazer um desenho, pegar as normas da escola e converter em imagens no meio da aula, o que me dificultou bastante na hora de pegar. Mas assim, ó, eu me diverti bastante. Para mim, na minha cabeça, foi um desafio, foi uma diversão. É algo que tu faz ali, tu te arrisca. Já faz algum tempo que eu escolhi não carregar comigo medo de aprender. Até porque, Mari, eu vou te dizer o que eu acho que a gente treina quando a gente aprende, tá? Eu acho que a gente treina... Conta. A gente treina a resiliência, a paciência e a humildade. Aprender é treinar também questões muito sociais, né? A resiliência, a paciência e a humildade. Então, assim, aprenda sempre. Eu acho que aprender com a língua, aprender idiomas, hoje a gente... Agora, a vantagem é que teu mundo é maior também quando tu aprende uma nova língua. Além de estar exercitando o cérebro, muito maior. Além de estar praticando tudo que a gente está falando aqui, tu imagina a quantidade de pessoas para te... Falando português, tu vai conseguir te comunicar com brasileiros que têm uma cabeça, uma mentalidade e uma vivência muito parecidinha com a tua. Mesmo que a gente tenha uma diversidade grande ao longo do Brasil, existe muita semelhança, certo?
E quando tu aprende uma língua nova, para te poder entender o contexto de tudo, tu acaba tendo que aprender a cultura, Sim, os hábitos daquele lugar. sim. E aí tu começa a praticar e conhecer pessoas e acaba abrindo o teu mundo e acaba conhecendo outras formas de pensar, de ver a vida, outras pessoas maravilhosas que tu jamais É conheceria, verdade. que agregariam muito na tua vida. É verdade. Então, assim, eu acho que se quem está nos assistindo, se vocês ainda não estão estudando ou até pouco tempo tinham aversão a ter que estudar uma língua nova, só faziam isso pela obrigação da época de escola, repensa. Tem tanta língua diferente, tem tanta coisa legal para aprender. A gente falou muito do inglês porque tem sido muito a minha realidade e porque é realmente a língua mais falada no mundo inteiro. Tu vai achar alguém que fala Sim, inglês. sim, é É, verdade. qualquer manual vai ser traduzido a primeira língua para o inglês primeiro e depois para as outras línguas. Mas repense, olhe com outro olhar, troca o óculos, tira aquele óculos cinza e põe um óculos cor-de-rosa a respeito da matéria de estudar línguas, porque eu acho que só agrega, só aumenta o tamanho do nosso mundo interior, Sim, assim. só aumenta, gente. Acho que vale a pena. E de repente a gente pode começar, a Mari pode começar a nos ajudar aí também, né, Mari? Ah, eu posso. Contem pra gente se vocês têm interesse, a gente pode fazer uns videozinhos aí trocando. Eu já tinha pensado uma vez em fazer vídeo não para brasileiros, mas para americanos que quisessem aprender português. Sabia, Dani, que tem um monte de youtuber americano falando português, aprendendo português. Outro dia eu tava no trem com as gurias daqui, que eram brasileiras, a gente tava mulher, né, Dani? Tu sabe, que nem nós duas. Kkkkkkkkkkk em português. E daqui a pouco um cara tímido, assim, com aquela cara bolachuda americana, olha pra nós e dizem: Isso é português brasileiro, né? E a gente, sim. E ele, eu morei no Brasil uns anos, adoro, eu queria tanto ter gente para praticar. Olha aí, que oportunidade boa. Pratique. Antigamente as pessoas nem sabiam que a língua oficial do Brasil era português. Sim, exatamente. Hoje eles já sabem, já estão aprendendo português, estão nos ajudando a aprender o inglês. Então, quem quiser, quem achar válido a gente fazer aqui uns talk vídeos, algumas coisinhas sobre inglês ou sobre português para inglês, conversa com a gente, o que vocês pensam a respeito, quais as dificuldades, quais os obstáculos que a gente possa derrubar juntos. Isso. Boa, Mari. Escrevam aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida a respeito, inclusive da onde a Mari mora, se querem saber alguma coisa, né, Marizinha? Sei lá, gente, alguma coisa de Nossa, tem muita cultura, diferença, Dani. Daí muitos vídeos contar as coisas que não tem aqui. alguma coisa cultural. Cultural, tem muita diferença. É bem divertido. Como eu disse, aumenta a nossa forma de ver o mundo, Viu? sabe? Gente, aumentem a forma de ver o mundo. O mundo é bem maior do que dentro do quadrado da gente. Marizinha, É assim. até a próxima. Uma ótima Obrigada, semana para gente. Obrigada, todos. Dani. Amei falar com vocês.